Bem, pessoal, dando sequência aqui, nós temos dias 2 e 3, ferramentas obrigatórias, né? Atmosfera, realces e calor. Então, ferramentas obrigatórias são aquelas ferramentas que a gente vai pedir que, por gentileza, vocês utilizem, porque a ideia de trazer os aplicativos para dentro do mês, né, dos meses, é justamente para que nós possamos entender e trabalhar as ferramentas que existem dentro de cada aplicativo. Ou seja, é uma forma de você também ampliar a qualidade da sua imagem, entendeu? Você começa na observação e depois na composição, no momento em que você faz a sua foto. Porém, o momento de editar, ele também é crucial. Nesse momento você pode acabar com a sua foto ou você pode dar um up nela, melhorar o que já era bom, certo? Então são só essas ferramentas, certo? Então, mas eu quero usar a ferramenta Y, a ferramenta X, não sei o que também, não sei o que. Não, gente. O ideal é que apenas as ferramentas que nós vamos passar ao longo das semanas. Por quê? Porque a gente vai ter aí, há outros grupos, né, que as pessoas publicam, em que elas podem usar as demais ferramentas e tal. Então, assim, ela não vai ficar sem usar as outras ferramentas, por exemplo, do Snapseed, entendeu? Mas no caso do nosso grupo, a gente quer focar justamente para aprofundar mais nas ferramentas que a gente propõe, certo? Então a gente sempre pede que as pessoas mantenham a idoneidade, ou seja, não tentem assim de forma a burlar o que a gente pedir. Por quê? Porque senão acaba não tendo graça, não tendo efeito, porque a gente não vai ter também como verificar em loco as fotografias originais. A gente não tem como pedir as pessoas para gravar a tela delas editando. E a gente nem também faria isso, entendeu? Então a gente quer contar com o quê? Com a confiança de sempre serem usadas as ferramentas que nós vamos propor para as tarefas no caso, certo? Isso é importante porque, mas eu conheço o Snapseed, não sei o que. Nós temos aí em torno de 60 aplicativos para a gente trabalhar, entendeu? Pelo menos no Android, né? Nós temos aí 60 aplicativos para poder trabalhar. Então, assim, a gente coloca depois um Polar, a gente coloca depois um Pomelo, a gente coloca depois um Color, a gente coloca depois a Color Story. Então, assim, é importante seguir essa regra. Por quê? Porque vão haver aplicativos que você pode não conhecer, entendeu? Que você pode não conhecer. E aí é primordial que siga essas instruções. Correto? Bom, então no dia 2 e 3 nós temos ferramentas obrigatórias, atmosfera, realces e calor. Ferramentas, ajustar imagem, certo? Então nós temos atmosfera, né, realces e calor. Então veja, a atmosfera, tá vendo? Ela traz para você o que? Colocando ao contrário, ela tira os detalhes da imagem, certo? E ela traz um efeito fog, um efeito de como se fosse fumaça, como se fosse um embaçamento na imagem, certo? Lembrando que se você quiser também, você pode usar lá o ver edições e aplicar apenas na parte que você quer. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, eu quero lá o fundo. Eu não quero o primeiro plano, eu quero o fundo. Ver edições, aplicar, certo? Vou aplicar lá no fundo. Ó. Certo? Pronto. Antes, depois, correto? Bom, vamos aqui desmanchar e voltar. Então, essa ferramenta
de você ter disponível, né, o Atmosfera, ela tem essa capacidade. E você vê que ela também tira a saturação da imagem, entendeu? Aqui mais saturado, que não é o caso, eu particularmente não gosto, mas tem gente que gosta, e isso não é crime, né? Voltando, certo? Para mais e para menos, certo? E aí nós temos agora também realces e calor. Nós temos agora o realces. Se você diminui o realces, o que acontece com isso? Você diminui a luz, né? No caso highlights, as luzes altas da imagem, certo? Note também que a imagem ficou um pouco mais saturada. E aí é o que eu digo, você pode usar o realces. Por exemplo, eu gostei um pouco aqui no rosto, mas eu não gostei do efeito que foi criado lá ali à esquerda dela, no barranco. Saturou muito o barranco. E lá atrás criou uma luz, né? Diminuiu a luz, mas deixou em evidência o excesso de luz na estrada. Então, por exemplo, nesse caso, eu usaria o ver edições e colocaria o efeito só no rosto dela, né? Por exemplo, aqui, ver edições, ajustar a imagem, e aí eu vou aplicar só no rosto. Certo? Ok. Bom, e juntamente com Atmosfera, realces, só terminando realces, né? O realces, ele faz isso, né? Ele tira para você, ele diminui no caso, ele não tira, né? Mas ele diminui o highlights, ele diminui essa luz que vem do céu, ou seja, do sol, a luz dura, né? Seja no dia nublado, ou seja no dia ensolarado. Porque no dia nublado, você consegue captar mais detalhes. Por quê? Porque ela se transforma numa luz suave, ou seja, as nuvens, né, as camadas de das nuvens, elas filtram a luz solar, certo? E transformam numa luz branca ou numa luz um pouco mais, pode ser quente também, dependendo, né, do horário. Porém, ela diminui a força, né, da luz do sol, ou seja, a luz dura. Por exemplo, essa foto foi criada às 2 da tarde, certo? E aí, o que acontece com isso? Você tem muita sombra, você pode ter perda de detalhe. Então, assim, não é muito recomendado. Eu, por exemplo, procurei aqui uma área em que as folhas das árvores pudessem filtrar a intensidade da luz solar, certo? Não é um dia nublado, é um dia com sol, é um dia de céu aberto. Então, isso é muito complicado para você fazer um retrato, porque normalmente você cria áreas de sombra no rosto, certo? Ou no objeto que você estiver fotografando. No caso, pode ser uma caneca, pode ser um carro, pode ser, enfim. Mas você vai ter esse problema. E aqui no caso eu procurei uma área naquele momento que tivesse o fundo menos, vamos dizer assim, menos aleatório, né? Que tivesse menos elementos na imagem. Por quê? Para não brigar. Isso aqui eu falo de um retrato, né? Importante isso, quando você for retratar alguém, verifique o fundo, olhe o fundo, tente colocar o seu motivo, o seu fotografado, em áreas que não haja elementos que possam brigar, né, pedir atenção com o primeiro plano, certo? Aqui no caso, eu tive que procurar uma área que tivesse uma luz um pouco mais suave por conta de uma espécie, né, de filtro que foi criado pela copa das árvores.
Então a luz, ao invés de chegar tão forte, ela diminui um pouco, certo? Perdão. Então assim, tem que ter essa atenção para que você não perca os detalhes no rosto, entendeu? Então é uma luz, ela acaba virando uma luz difusa, certo? As nuvens, quando você tem uma quantidade maior de nuvem, um dia nublado, então você tem uma luz como se fosse difusa, ou seja, você tem o sol, que seria a lâmpada do seu refletor, e aí você tem também a nuvem, ela faz a parte ali daquela película branca, né, no caso, que vai diminuir a intensidade da luz no seu rosto. Então vira uma luz difusa, certo? Importante isso. Vai fazer um retrato, verifique o fundo, né, para não deixar o fundo brigar com o primeiro plano, pedir atenção, né, e tente trazer uma luz mais suave, certo? 5:30 da manhã, se eu não me engano, acho que até 8, 8:30, dependendo do local, e após as 4 horas, 4:30 até 6 horas, assim, você costuma ter uma luz mais dourada, né? O pessoal chama de golden hour, né? A hora ali de ouro, né? Aquela luz mais dourada, que é ótimo para retrato. Se não tiver jeito, se tiver sei lá, 2 da tarde, tenta talvez refletir, sabe? Coloca a pessoa, não, vamos dizer assim, de uma forma que você possa ter algum objeto que você possa refletir a luz nela. Ao invés dela receber uma luz diretamente do sol, ela vai receber uma luz refletida, certo? Aí a luz fica mais suave e você traz à tona também detalhes, né? Você não perde detalhes. Então, voltando aqui, né? Nós temos então do dia 2 e 3 as ferramentas atmosfera, realces e calor, certo? Realces, ele vai diminuir o highlight. Se ele diminuir muito, você pode depois aumentar a luz numa outra ferramenta, mas aí isso é uma outra uma outra história para um outro vídeo, certo? Então, e você pode diminuir a luz, uma coisa importante, você pode usar o realces, diminuir a luz na foto toda, depois é só ir lá em ver edições e aplicar essa redução, né, de luminância apenas na parte que você quiser, certo? Então não adianta, não é que não adianta, não precisa ficar chateado se você usou, por exemplo, o realce, diminuindo o highlights e foi na foto inteira, porque aí você vai lá de novo. Por exemplo, aqui eu preciso do rosto com menos luz, eu vou lá e coloco e aplico apenas em ver edições e aplico apenas na parte que eu quero, que é o rosto, certo? E o restante da imagem continua com a luz original. Então, atmosfera, realces e calor, certo? O calor você vai deixar aqui a foto mais fria para a esquerda e mais quente para a direita. Você pode fazer o mesmo procedimento, que é você aplicar o efeito mais quente, a foto fica mais amarelada, e voltar em ver edições e aplicar apenas na área que você acha interessante. Lembrando que também a fotografia não pode ficar, não é que não pode, ela pode, mas para ela ficar mais natural possível, quando você vai em ver edições, você tem que verificar que no momento em que você aplica o efeito, por exemplo, se eu quiser o barranco mais amarelo, o verde das folhas, né, um pouco mais verde ou um pouco mais amarelo, e se a pele dela ficar mais azul, para tonalidade azul, para matiz azul, né, não vai ficar legal. Então é importante que a foto tenha homogeneidade, né, que ela seja homogênea, certo? Então aqui nós temos o calor, um pouquinho só de calor, isso, no 13 aí, o 14, 15 já tá bom. Feito isso, agora, ok, e só exportar a imagem, correto? Original,
trabalhada, original e trabalhada. Quer dizer, não teve muita diferença, mas o intuito é esse mesmo, é devagar ir trabalhando as ferramentas do dia, né? No caso, de 2 em 2 dias aí, né? Que são, a gente coloca o tema aí para a cada 2 dias, certo? Então, essas foram as ferramentas, né? Então foram atmosfera, realces e calor. Bom, dia 6 e 7, retratos, né? Então você tem aí, nesse mesmo vídeo eu acabei falando até inclusive sobre retratos, ter essa atenção, certo? Para você, na hora de fotografar alguém, não colocar, não deixar o fundo muito bagunçado, só mesmo se não tiver jeito, correto? Então, e principalmente, né, cuidado para fazer um retrato de lado, sabe, torto, entendeu? Veja, note uma coisa importante, nesse retrato eu tive o trabalho de colocar a lente do celular, lembrando, limpe a lente sempre, e seguir o que está lá no método, aquele método que nós criamos, né? Você tem ali o 360, que é o local onde você está, verifica a altura, largura e profundidade para você ver o que você vai fotografar, o que tem de importante, que às vezes você foca numa coisa e acaba perdendo outra, entendeu? Às vezes você acha que uma coisa é importante, mas outra é mais importante ainda e você não viu, às vezes está atrás de você, do seu lado, certo? 360. Então você tem ali limpar a lente, certo? Você tem 360 e você tem a perspectiva. Depois que você viu o que você quer fotografar, você vê se você vai fotografar de cima para baixo, de baixo para cima, para o lado e tal. Só que antes de apertar o botão, aí você limpa a lente, certo? Feito isso, depois de limpar a lente, então você vai e fotografa. Nesse caso, e detalhe, no momento da for fotografar, verifica se o seu objeto, ou se no caso aqui estamos tratando de uma pessoa, né? Então não é um objeto, se o seu motivo, se o seu fotografado, ele está no centro da imagem, ou ele está à esquerda, ou ele está à direita, e aí você ativa o grid, sabe? No caso, são aquelas linhas, né, que se cruzam, e aí formam 4 pontos na imagem, que seriam a regra dos textos, né, que a gente fala. Tem um vídeo muito legal que o Dudu Rocha fez e publicou no canal dele, certo? Explicando como você ativar isso. Inclusive o link está lá no Facebook, está no nosso Face, correto? E aí, além disso, você presta atenção no momento em que você vai fotografar. Se você quer deixar o fotografado no centro da imagem, a fotografia no centro, ela ajuda um pouco a você utilizar a vinheta, né, que são aquelas margens mais escuras na imagem, para fazer com que o olho foque mais no centro da imagem, tá? E você pode pôr no primeiro terço mais para cima ou mais para baixo, ou no meio ou no segundo terço mais para cima ou mais para baixo. Aqui eu coloquei relativamente um pouco de lado e um pouco mais à minha direita, né? Então eu pedi para que ela ficasse um pouco mais à esquerda, certo? E eu fotografei o rosto, a expressão dela é dela mesma, entendeu? Eu não pedi para ela fazer um rosto mais sério. E o mais importante foi que eu procurei fazer uma fotografia, criar uma imagem como se fosse um contra-plongé, que seria o quê? Uma imagem de baixo para cima. Eu diminuí um pouco a altura eu regulei a minha altura, né? Eu coloquei a minha altura, a lente do celular um pouco mais para baixo do maxilar dela, do queixo dela, para dar a sensação de imponência, certo? Então, um contra-plongé, ele é uma técnica basicamente para isso. De baixo para cima, você traz imponência de quem está sendo fotografado. De cima para baixo, você traz assim, um pouco mais de fragilidade, de ser não subjugado, né? Talvez seja forte a palavra, mas um pouco mais de fragilidade mesmo, assim, entendeu? Como normalmente a gente vai fotografar uma criança, né? Normalmente você tá ali de cima para baixo e tal, e faz a imagem de cima para baixo. Embora eu ache interessante também você descer a altura da criança para fazer a foto. Mas nesse caso aqui,
como eu queria passar austeridade, como eu queria passar poder, como eu queria passar força da mulher, né? A mulher que trabalha, que sustenta a casa, e etc. E aproveitando o olhar, então eu desci um pouquinho a lente para dar essa sensação, certo? Então as dicas aí para os dias 6 e 7, retrato, então elas são essas. Claro, posso dar mais futuramente, mais dicas, mas é isso. E depois de retrato, nós teremos novamente ferramentas PB e depois no dia 10, fé, que no caso, aí você tem qualquer objeto que demonstre fé ou edificações, são igrejas, podem ser pessoas que creem também no budismo, que creem no candomblé, não importa, o importante é o tema fé, correto? Seja católico, protestante, né, no caso evangélico, seja, como eu disse agora há pouco, candomblé, não importa, o importante é o tema fé, correto? Independente da sua fé, né, no caso. Então, pulando agora para dia 13 e 14, próximo vídeo.